Bem-vindos a mais um podcast Elas Ensinam no Japão. Eu sou a Vanessa Corrêa. Eu sou a Renata Nishiyama. Todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite no Japão, 8 horas da manhã no Brasil, estaremos aqui com vocês. E já agradecendo a Açaí Motion pelo patrocínio aqui com a gente. E hoje a gente tem uma convidada no ramo de estética com vocês, Sayuri Ozawa. Bem-vinda. Olá, meninas! Fiquei muito feliz com o convite de vocês. Queria já desejar muito sucesso, né? Eu assisti os outros episódios de vocês, ficaram muito legais. Obrigada. E estou muito feliz de estar aqui hoje. Que legal. E a gente vai começar com quem é a Sayuri? Bom, meu nome é Sayuri Ozawa. Eu tenho 2 filhas, sou casada, mãe de 2 nenenzinhas, uma de 4 anos e outra vai fazer 2 agora. Lindinhas. Isso. Eu trabalho na área da estética, né, em geral, e maquiagens, cabelos e tudo mais, né? E você veio para o Japão com que idade? Eu vim para o Japão com 14 anos. Agora eu vou fazer 39. Né, já fazem 23 anos, né? Tô aqui no Japão. E no início a gente veio com a família, né? Então vim eu, meu irmão e meus pais. E a gente veio com passagem financiada, igual todos os decassenes, né? Sim. A gente veio para trabalhar em fábrica, né? E naquela época não tinha, assim, negócio de menor de idade, nem nada, né? Então já cheguei nessa idade já trabalhando na fábrica. Já. Nossa! Então você começou a trabalhar em fábrica com 14 anos? Com 14 anos. Como que foi, assim, passar a adolescência trabalhando na fábrica? Eu não sei, eu acho que como eu já sabia que eu viria para o Japão, o meu pai, ele tinha restaurante no Brasil, né? E ele falava assim, era para eu vir com 10 anos. Ele falou, quando a gente vender o restaurante, nós vamos para o Japão. E na minha infância, meu pai veio, ficou 5 anos aqui. E ficou só eu, meu irmão e minha mãe lá no Brasil. E aí ele falava que quando vendesse o restaurante, viria a família inteira. E eu já trabalhava no Brasil antes de vir para cá também. Nossa, já começou cedo, então. Comecei a trabalhar com 12 anos. Aí antes de vir para cá, eu trabalhei num escritório de contabilidade. Trabalhei entregando panfleto pro PT. Trabalhei numa escola de balé e numa imobiliária. Nossa! Também. Aí quando eu cheguei aqui, então eu já trabalhava. Sim. Então não ia ser assim o primeiro contato com o serviço, né? Só que é bem diferente, né? Os trabalhos do Brasil. Mundo, né? Sim. E aqui, né, tem um horário para você, né? Entrar, sair, hora extras, né? Sim. Então eu já fazia hora extra também, né? Então, no começo foi difícil, acho que essa parte da adaptação, assim, do horário certinho. A gente fazia 5 horas de zangueu. Nossa! Aí entrava às 8 e voltava às 10. E ainda naquela época, como, né, era menor de idade, então tinha o pessoal que fazia o mukai, né? Sim. Que levava, trazia. Então, a gente acabava chegando em casa super tarde, né? Sim. Mas foi uma experiência muito boa. Hoje, na minha idade, né? Eu relembrando, assim, tudo que eu passei, eu dou graças a Deus, assim, por ter passado. Por cada fase, né? Cada etapa. E você já tinha conhecimento do idioma japonês no Brasil ou foi aqui que começou? Pouquíssima coisa. Falava assim, meu pai, eu cresci com a minha família japonesa. Sim. Então eu ouvia as palavrinhas assim, que todo mundo escuta, né? De ohayou, tal, bye bye, nanana, bye bye nem é japonês, mas já fala sayonara. E coisa de comida também, né? Porque como a gente comia bastante comida japonesa, então essa parte eu sabia. Mas quando eu entrei na fábrica mesmo para trabalhar, aí a coisa ficou feia. A coisa ficou feia. Ficou feia. Aí eu falava, meu Deus. E eu sempre fui muito assim, eu nunca gostei de depender de ninguém falando por mim. Sim. Né? Então, desde nova eu já, sabe... como é que fala isso? Como é que fala aquilo? E eu queria montar a frase, porque eu queria falar sozinha. Sim. E só que o Nihongo é o contrário, né? Então as pessoas me ensinavam as palavras, eu montava a frase e ninguém me entendia, porque eu tava falando ao contrário. Aí até eu consegui, né, ir aprendendo, mas foi bom que tinha bastante
assim, pessoas de idade, né? Que têm paciência, que gostam de ensinar, né? Querem conversar e aí eles ensinam, Sim, né? então elas me corrigiam, eu falava, não, sério, não é assim, né? Que fala, é assado e tal. Aí aos pouquinhos fui aprendendo. Bacana. E da onde surgiu a vontade de sair da fábrica, assim? A gente sabe que ninguém gosta de estar dentro da fábrica, Sim. né? Mas, assim, essa vontade de... não, eu vou sair da fábrica. Nossa, na verdade, eu entrei com 20 anos para estética. Foi quando eu fiz o meu primeiro curso. Mas eu já trabalhava com vendas. Eu sempre gostei de vender, desde nova. Eu acho que a minha mãe... Eu vivi, né? Cresci no comércio com meus pais. Então, eu gostava de vender. E eu vendia roupa. E eu fazia sobrancelha com uma moça. E daí ela falou para mim... Então, sério, eu vou embora pro Brasil, né? Só para deixar avisado, né, que a partir do mês que vem eu não vou atender mais. Eu falei, meu Deus, e agora? Aí ela falou, mas eu dou cursos, né? Você não tem interesse de fazer um curso, né, de design de sobrancelha? E eu pensava assim, nossa, nunca tinha passado pela minha cabeça, né, trabalhar nessa área, né? Mas eu já trabalhava com público, né? Sim. E daí ela falou, você faz, né, o curso e daí você consegue fazer a sua sobrancelha. E naquela época não tinha muitas pessoas que faziam, não era igual hoje em dia, né, que você tem várias opções. Aí eu falei, não, então vamos fazer o curso. Aí fiz o curso e ainda o pessoal falava, nossa, você vai fazer curso, mas você é meio ogra, né? Porque eu sempre trabalhei em serviço pesado, então eu nunca fui muito delicadinha, né? E eu falei assim, não, eu vou fazer. Aí foi quando eu fiz o meu primeiro curso de design de sobrancelha. Aí eu ia vender a roupa a domicílio e já fazia a sobrancelha da cliente. Olha só! Eu juntava o útil ao agradável. Isso é uma boa vendedora e empreendedora, né? E assim, eu ainda continuei aí estudando e mesmo assim eu trabalhei ainda uns 12 anos na fábrica. Nossa! Aí eu trabalhava na fábrica e trabalhava com a estética. Aí o meu primeiro lugar, eu montei um quarto, né, dentro de casa e atendi ali. Depois eu montei o meu primeiro comércio, né, que foi em Fukuroi. Aí eu ainda trabalhava em fábrica e trabalhava das 8 às 9. Sim. E trabalhava todo sábado. Meu Deus. Então eu só atendia, eu tinha horário para atender de domingo ou depois do serviço. Aí eu atendia 9h30, era o tempo assim, chegar, tirava o uniforme, colocava o avental, ai, boa noite, né? Ninguém precisava ficar sabendo. E atendia uma cliente só, porque senão ficava muito tarde. Sim. Né? E daí, no sábado eu trabalhava e no domingo eu atendia e comecei a dar curso de maquiagem já cedo. Aí eu ia trabalhar em Hamamatsu, numa escola. Lá que tinha na Pise, na época, né? Que é uma escola bem conhecida, assim, do pessoal das antigas, né? E fiquei 2 anos nesse espaço. Aí foi quando eu aluguei um espaço maior em Sociedade e na 150 também em Fukuroi. E daí quando eu fui para lá, a gente começou a trabalhar mais com propaganda. Sim. Né? Porque antigamente era mais difícil, né, da gente fazer propaganda. Sim. Hoje em dia você tem o mundo um digital monte de hoje, opções, né? Naquela época tinha Orkut e o boca a boca. Assim. Então a maioria das minhas clientes até hoje, graças a Deus, é tudo por indicação, assim. Mas eu acho que o boca a boca funciona muito, Muito hoje. melhor, né? Sim. Principalmente na área de estética, beleza, porque são coisas que as pessoas provam, né? Então, se elas gostam, elas vão indicar. Né? E é legal porque quando a pessoa já vem falando que ela veio por indicação, você já sabe que ela veio pelo seu trabalho, né? Porque ela gostou do seu trabalho, e quer vir fazer também, né? E daí, quando eu abri esse comércio maior, eu vi que estava vindo cliente e eu não estava tendo horário para atender. Aí foi quando eu pus, né? Que no começo a gente fica com aquele medo, né? Sim. Mas eu tenho um aluguel para pagar, né? E se eu sair da fábrica, como é que eu vou pagar minhas contas? E se não der, você fica insegura, né? Sim. Aí eu comecei a achar outros jeitos de ter uma renda extra. Que a Vanessa também gosta. Sim, bastante. E eu arrumava outros bicos para mim fazer. Sim. Aí eu saí da fábrica e comecei a fazer outros bicos para conciliar, poder, né? Que dava isso, para poder ficar tranquila. Com suas despesas de casa. Despesas de casa e tudo. É bem legal. E na época da crise, como é que foi? Nossa, Você na época já da estava crise. trabalhando por conta?
Não, Ou não? não, 2008, na época da né? 2008. Eu estava estudando, eu estudava já, só que eu trabalhava em fábrica ainda. Fábrica ainda. Aí foi bem difícil, porque eu lembro que o meu pai, a minha mãe e meu irmão ficaram desempregados. Só eu que estava trabalhando. E eu trabalhava na haste de Iwata. E era 5 horas de zangueô. O zangueô sempre me perseguiu. Eu sempre fiz muito zangueô, graças a Deus. Sim. Mas, nossa, aí eu lembro que nessa época foi difícil porque eu queria trabalhar por eles também, né? Sim. Porque eu pensava, nossa, Como que ia eles não estão fazer, né? trabalhando, eu vou ter que, né? Ralar por todos eles. Por todos eles. Eu cheguei a trabalhar 28 dias sem folga quando eu trabalhava na haste. Nossa. E naquela época o salário era super baixo, Sim. né? Baixíssimo. Eu lembro que eu ganhava lá, acho que era 900 ienes por Sim. hora. E aí a gente fazia 5 horas, aí quando faltava alguém, eles chamavam, né? Ah, você quer vir no lugar dessa pessoa e tal? E Aí lá eu vai você, aceitei. lá. Eu falava, não, nunca posso Nunca- dizer não. Tem que, né? Estamos precisando, vamos, Então vamos né? lá. E daí eu fiquei trabalhando nessa fábrica e daí eu tive que ir pro Brasil uma vez. Porque eu tinha colocado prótese de silicone aqui no Japão, inflamou o meu peito. E eu tinha que ir lá para trocar. E daí eu fui pro Brasil. Aí quando chegou lá, eu falei, gente, eu acho que eu vou levar minhas malas de roupa para vender. Sim. E aí a minha mãe, não, filha, tá todo mundo desempregado aqui, você vai trazer isso daí. Eu falei, mas não sei, algo me dizia que eu tinha que fazer isso. E eu peguei as minhas malas, naquela época era 32 Sim, quilos, né? Eu 3 consegui malas, trazer sei muita lá, coisa. Trouxe um monte de coisa, bijuteria, biquíni, roupa, calça jeans, que não tinha essas lojas que tem hoje em Sim, dia, sim. né? E daí eu cheguei aqui, vendi tudo. Olha. Tudo. Porque o pessoal tava recebendo do seguro. Seguro. Mas não parava de comprar, né? Com o que tava gastando. Sim, sim. E eu consegui pagar minha viagem desse Olha jeito. só. Aí depois as coisas foram melhorando, né? Aí eu consegui trocar de fábrica. Ainda eu lembro que o Tantocha falou assim, que tinha vaga pro meu irmão se eu entrasse também. Porque eles queriam que entrasse mulher que ganhava menos. Aí para homem eles estavam pagando 1.000 ienes a hora. Nossa. E eu saí da onde eu tava fazendo zangueô, ganhava 900 para ganhar 800 ienes. Nossa. Só pra Aí, garantir a vaga. Só para garantir a pro seu vaga irmão. dele. Então foi bem difícil essa fase, acho que foi uns 2 anos, né? Foi, que ficou mais ou menos, Que ficou né? assim. É que até todo mundo se reerguer novamente Sim, demorou um tempo, foi. né? Aí depois, aos pouquinhos, foi, né? Foi andando, né? Todo mundo, né? Foi arrumando serviço e tal, né? Sim. E assim, o seu start, que você falou assim, não, hoje eu vou parar de trabalhar na fábrica. Na fábrica. Como foi? Então, como que foi, né? Deixa eu lembrar aqui. Primeiro eu saí porque eu vi que a demanda estava grande. E eu tinha que, daí eu pensei, não, se eu quiser mais que o meu atenção. negócio vá para frente, eu tenho que ficar focada nele. Não adianta eu ficar igual uma doida, né? Porque eu trabalhava em 4 lugares. Então a minha vida era assim, uma loucura, né? Eu trabalhava das 5 às 11 num arubaito, depois eu atendia de tarde, aí eu cuidava de 3 crianças de noite e fazia massagem eu fazia momi hogushi em hotéis em Kakegawa. Aí eu trabalhava para uma empresa japonesa, né? E a gente era por yoyaku, né? Como é que fala? Reserva. E daí ele falava, apareceu um serviço, vamos. Aí a gente era em 4, né? Só tinha eu de estrangeira. E aí eu trabalhava com isso. Aí eu peguei e falei, não, agora eu tenho que focar mais, né? Aí eu abandonei, tirei o medo, né? E comecei a trabalhar só com a estética. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu tinha mais tempo para me dedicar, né? Para poder cuidar assim na parte do marketing, das fotos, edição, né? Porque quando você tá com pressa, você tira as coisas de qualquer jeito. Você vai fazendo, só vai jogando, né? Isso. Aí quando você tem tempo, você consegue também distribuir uma coisa melhor, né? Sim. Para os seus clientes e tudo, né? E quem te apoiou nessa época? Os meus pais sempre estiveram comigo. A minha mãe, principalmente, né? A minha mãe, né? Hoje eu sou mãe e aí eu consigo, assim, ver a minha mãe, tadinha. Quando eu montei a minha primeira estética, ela saía da fábrica e ia lá comigo, pintar parede. Eu sempre gostei de fazer as coisas, reforma, que parece que faz parte já, né? Sim.
E daí ela ia junto e sempre tava lá, né? O meu pai é mais japonês, então, né? Mas ele também sempre me apoiou também, falando, você quer fazer, faz, Sim. né? Que jeito assim de pai, Precisar né? tô aqui, né? Isso, a minha mãe já não, vamos, você quer fazer? Faz, filho. Você vai reformar lá? Não, eu vou. E aí ela ia lá e me ajudava bastante. E qual foi o maior medo quando você... Não, agora eu tô com a minha estética e é daqui que eu vou tirar todo o meu sustento. Qual foi o seu maior medo? O meu maior medo foi de não conseguir pagar o aluguel. No Japão a gente tem, né? Fica tensa, né? Com essas Porque coisas. eu já morava sozinha. Eu Sim. saí de casa muito nova. Eu saí com 17 anos de casa. E quando eu aluguei o ponto que eu investi nesse ponto maior, o aluguel de lá era 150 mil. E daí eu falava, é 150 mil mais o da minha casa, mais as minhas contas, mais as contas do... E eu falava, meu Deus... Não vai dar. E daí a gente fica com esse medo, Sim. porque quando você está trabalhando contratado numa fábrica, você Tem aquele tem o fixo, salário. tem o fixo, né? Isso. Então era isso que eu consegui segurar até o último, que eu falava, pelo menos o dinheiro do aluguel tá garantido. E daí quando eu saí, eu fiquei com esse medo, né? De não conseguir, né? Mas ao mesmo tempo eu coloquei na minha cabeça assim... Eu trabalhei a vida inteira na fábrica. Se não der certo, é só eu voltar. Mas se eu não tentar... Não né? vai Como saber. que eu vou saber? E graças a Deus eu nunca mais precisei voltar. Graças a Que Deus. bom. Graças a Deus. Que bom. É que nem a gente fala, né? A fábrica ajuda muito, Sim. muito. Sim. Mas se a gente conseguir fazer alguma coisa fora dela, Se não melhor precisar ainda, dela. né? Porque Porque a é vida, cansativo, né? A vida aqui no Japão é maravilhosa, né? Sim. Se as pessoas conseguirem, né, procurar fazer uma coisa que gosta e conseguir sair da fábrica, não tem o que você reclamar aqui do Japão, né? Nossa, Sim. a vida aqui é muito boa. Né? Eu acho que o que deixa as pessoas mais querendo voltar para o Brasil é ficar preso na fábrica mesmo, né? E na época do corona, como é que foi? Nossa, na época do corona eu estava grávida da Aya, da minha primeira filha. Nossa. E daí aí já foi menos ruim, eu acho. Porque como eu já estava casada, né? Então eu já tinha meu marido, né? Então ele já falou, amor, deixa que eu trabalho, né? E daí eu continuei trabalhando nas duas gravidezes. Eu trabalhei até o último dia, assim. Eu falava para minhas clientes, vou te agendar, mas se eu não atender é porque eu... É porque eu fui pro hospital. Indo lá. E era assim. E eu já deixava agendado o próximo. Porque quando elas tinham um mês, eu já voltei a atender as duas. Então eu já deixava agendado, né? Mas essa época foi difícil porque começou a fechar tudo, né? Sim. Aí o pessoal começou a assustar, né? Na verdade, a notícia assustou muito todo mundo. Muito. E como eu tava grávida, eu falava, meu Deus, e agora se eu pego corona, o que vai acontecer, né? Eu ficava morrendo de medo. Então foi bem difícil. A gente chegou a comprar até roupa de plástico. Que meu marido falou qualquer coisa, porque o pessoal queria vir. Eles não queriam parar de vir por causa do corona. Sim. E a gente ficava com medo. Então eu trabalhava de máscara, né? Colocava luva. E sempre a cliente chegava, esterilizava tudo. Depois ela saía, trabalhava com a janela aberta, esterilizando tudo. E foi assim, essa fase difícil aí pra todo mundo, Mas né? não parou. Não parei. Continuei firme e forte. E não peguei o corona também. Olha, Sério? que bom. Que Graças bom. a Deus. Por isso que eu falo que às vezes, assim, quando é pra ser, não tem jeito, né? Porque nenhum de nós dois, a gente não parou e a gente não pegou. Eu fui pegar o corona quando eu tava grávida da minha segunda filha. Que já tinha passado. Que já tinha... tudo, né? Aquela tensão, aquele medo. Isso, que tava todo mundo ficando em hotéis, né? Não teve uma época que o pessoal ficava internado no hotel. Não tinha mais tal. vaga, né? Nos hospitais, Não tinha, horrível. Foi bem difícil, mas aí a gente pegou, eu tava grávida da segunda, mas aí eu já tinha passado essa parte, né, que tava todo mundo com medo, então foi mais tranquilo. Nossa. Foi mais tranquilo. Sayuri, e quais são os cursos que você já fez nessa caminhada aí? No começo, eu fui muito para a parte terapêutica.
Aí eu fui para Tailândia, eu fiz cursos na Tailândia de Thai massagem, né, herbal ball, de yoga, tem um monte de coisa, né, que você, né, que é a sua área. A minha né? área. Eu fiz esses cursos lá, que é bem difícil, né? Eu voltei com o joelho tudo ralado, porque a gente trabalha no chão lá, né? Então é bem cansativo. E eu fiquei um mês estudando lá. Depois eu fui para Bali também, fiz curso em Bali. E depois que foi passando os anos, eu fui me encontrando mais na parte de beleza, embelezamento, que eu gosto mais, né? Então eu parei de fazer essa parte, né, de massagens e passei a fazer mais assim, voltado para deixar a autoestima, né, das minhas clientes, para elas saírem de lá relaxadas também, porém né, se sentindo mais bonitas, né? Porque eu vejo que aqui no Japão, como o pessoal trabalha muitas horas na fábrica, né? E a rotina, né, de mãe em casa, filhos, né? Tem muitas mulheres que chegam lá, né, assim, pra baixo, né, com a autoestima super baixa, né? Sem tempo pra estar se cuidando, vai sai tudo nas pressas. Isso. Arruma os filhos, mas não arruma a mãe. Não arruma isso, é isso mesmo. Não é assim que e funciona. assim, nossa, pra mim eu vejo que quando eu tô atendendo elas, eu consigo ver assim o brilho no olhar delas, né? Que, nossa, né, elas olham no espelho assim, tipo, ai, nossa, fazia tempo que eu não me via assim. Nossa, né? Então, bacana. O pessoal aqui se arruma bastante, mas quando tem algum evento. Alguma coisa, sim. Mas eu vejo que essa parte, assim, foi a parte que eu mais me identifiquei, do embelezamento, né? E voltando aos cursos, que às vezes eu falo muita coisa assim ao mesmo tempo. Voltando aos cursos, eu fui também para a Coreia, fiz curso lá, que a Coreia é muito forte na parte facial. E é a parte que eu mais trabalho hoje. Então, eu fui fazer um curso lá também de BB Glow, né? Que é para rejuvenescimento, tem vários, né? Tipos de tratamentos. E no Brasil também, eu fiz vários cursos no Brasil também. Todo ano eu ia fazer uma reciclagem, porque a parte da estética nunca tem fim, nunca, né? Nunca tá sempre mudando, sempre aparece uma novidade. Né? Sempre. E você tem que estar ali se atualizando, né? E trazendo o novo, senão você fica para trás, né? Fica atrasado, isso. E assim, para essas mamães que são mais... querem sair às pressas, pra gente mesmo, né? Você tem algum curso que... a gente pode aplicar na maquiagem, mesmo. Sobrancelha, alguma coisa assim? Sim, eu tenho o curso de automaquiagem que eu tô ensinando, né? Eu ensino faz muitos anos já que eu dou esse curso. E para você poder se arrumar, né? Às vezes você vai sair para jantar com seu marido, com suas amigas, né? Até para ir numa festa mesmo, né? Eu ensino fazer maquiagem pro dia a dia e maquiagem para alguma festa também, né? Então para você poder estar se produzindo, né? Mais para poder aumentando a autoestima. Isso. Né? Todos são presenciais ou tem online também? Por enquanto, são presenciais, né? Quem sabe, né? Mais pra frente, hoje em dia tem muita coisa online, né? Sim. Eu tenho até alguns projetos mesmo de estar, né, ministrando cursos online, que às vezes tem muitas pessoas do Brasil, né? Que me conhecem de lá, quer aprender as técnicas daqui. Então, eu penso mais pra frente, quando as nenenzinhas crescerem um pouquinho mais. Então, falando em Brasil, então quer dizer que você desceu? Desci? Foi pra BC. Sim! Sim, e como é que foi lá? Nós ficamos quase um ano lá no Brasil, né? Foi a família inteira, a gente desfez de tudo e fomos sonhar lá, né? A gente já tinha ido 4 vezes antes para ter certeza que era lá mesmo que a gente queria, né? E daí nós fomos para lá, montamos nosso comércio lá e ficamos um ano. E aí o meu marido falou, amor, quero voltar pro Japão. Aí lá vai a mulher de novo, se vira quando já tava, tudo meio que, né? A gente não conseguiu, assim, acostumar com muita coisa lá, né? A cultura é muito diferente, né? É complicado com as crianças agora. Readaptação, né? Isso. Porque a gente fica com aquela memória afetiva de Brasil, né? Quando a gente era criança, né? Quando a gente cresceu. Então, você fica lembrando daquele jeito, né? E hoje é um Brasil completamente diferente. Muito diferente. Né? A realidade é outra. Então, quando você chega lá, você leva um choque, assim. A gente não levou tão choque porque a gente ia todo ano. Mas você ir passear é maravilhoso.
Você ir com a passagem de ida e volta, sabendo que você vai voltar, você curte tudo que você tem pra curtir. Agora, quando você vai com a passagem só de ida, você já vai embora chorando, com saudade do Japão, sem ter saído daqui. Sim. Eu já fui assim, coração apertado, ai, Japão, né? Sim. Eu falava, não, eu vou voltar, né? A gente falava, voltar pra passear. Vou voltar pra passear, agora vai inverter, né? Isso. Mas aí, eu acho que pra você acostumar lá, você tem que ficar um pouco mais também, né? Porque meus pais foram e eles estão lá até hoje, né? Meu irmão, né? Meus pais já são aposentados, então a realidade é diferente, né? Sim. Mas o meu irmão tá lá até hoje, ele não pensa em voltar pra cá, né? Então, eu acho que é muito pessoal, né? Mas eu nunca desanimo ninguém. Eu sempre falo, todo mundo tem que ir, porque tem que ter a sua própria experiência, né? É o que eu falo, assim, tem pessoas que vão e voltam. Sim. E tem pessoas que vão e ficam. Isso, isso mesmo. Dependendo do que você quer, né? Do que você quer pra você, né? Então, assim, a gente sabe que a realidade no Brasil é bem complicada, é bem difícil. E aqui no Japão a gente consegue ter um pouquinho a mais, né? Isso. Consegue viajar mais. Isso. Né? Compra, né? Eu amo viajar. E eu pensava assim, quando eu for pra lá, a gente vai conhecer as praias, que tem as praias lindas lá. Né? Eu só fui pra de Bombinhas lá uma vez. Só não dá tempo. A vida lá também é muito corrida. muito corrida. Quando eu cheguei no Japão, me falaram assim, nossa, você vai trabalhar 12, 15 horas. Mas quando eu trabalhava no Brasil, eu trabalhava 12, 15 horas. Sim, né? Só que assim, o trabalho é diferente, assim, a vivência no Brasil é diferente, mas é cansativo. É cansativo. Também, né? É muito cansativo a vida lá. E assim, a gente acostuma com a praticidade do Japão também, né? Então você chega lá e você sente falta de um combine. Sim. Uma maquininha. Você sente falta de muita coisa. E eu fui pra lá, minha neném tava com 6 meses. Nossa. A mais nova, né? A Alice. Então, eu senti muita falta do Japão. Até pra ir no banheiro. Pra trocar a criança. Porque aqui a gente vai no banheiro, tem aquele assento de você põe a criança também. E você vai. Lá não tem. E muitas vezes eu tava sozinha com as crianças, sabe? E eu tinha que pedir pra atendente da loja, moça, segura minha filha um segundinho que eu vou no banheiro já vem. Porque, né, não tem opção. Sim. Né? Então essas coisas assim, de trocador também, essas coisas a gente sente muita falta lá no Brasil. Meu irmão, ele fala, você não volta por quê? Aí eu falo, nossa, tem tanta coisa em prol, né? Sim. Eu quero voltar também, quero tentar, mas assim, tem tanta coisa que eu ponho no papel, eu falo assim... Como seria? Deixa pra depois, Como seria? Sim. Então, por isso que eu não desanimo ninguém. Porque todo mundo me pergunta, né? O pessoal fala, né? Mas eu também fico lembrando da minha história, né? Eu falo, nossa, mas 18 anos trabalhando com estética também. Foi difícil, tão difícil fazer um nome aqui no Japão, né? Então, foi por isso que a gente voltou também. Porque pro meu esposo também, né? Ele já tinha conseguido fazer o nome, a gente estava trabalhando bem aqui, né? Então, a gente foi para um lugar que a gente não conhecia ninguém. Meu marido é do interior de São Paulo, eu sou de São Paulo. E a gente foi para Balneário. Um lugar novo para vocês dois. A gente chegou lá, ninguém conhecia a gente. A gente conhecia uma pessoa só, que era um corretor que sempre... né, tava ali ajudando a gente, né, que a gente já tava procurando o lugar pra ficar e tal. Tudo. A gente conhecia só ele. E aí eu falei, nossa, vamos começar. E eu acho que no Brasil é tão difícil quanto aqui você conseguir o seu espaço e fazer o seu nome, né? Com certeza. Mas o que me deu, acho que mais dificuldade, que eu falo que como eu comecei aqui com 20 anos, eu não era mãe, né? Então... eu tinha tempo, eu arrumava um tempo. Se eu precisasse trabalhar, igual eu trabalhava em 4 serviços, eu trabalhava, eu tava ali, né? Naquela época não tinha rede social, eu panfletava em Dante. Eu lembro que eu pegava os panfletos e colocava na porta de todo mundo. E eu participava de eventos, né? Lembra que tinha os eventos no Ziva? Eu tava lá, eu maquiava na balada, eu participava de eventos de festa junina. Eu tinha tempo. Hoje eu já não tenho mais. Você tem suas pequenas, isso. Né? Então, quando eu tava, né? quando eu tava lá no Brasil, eu não tinha esse tempo para poder divulgar o trabalho e para mim poder também estar atendendo, né? Porque era só eu.
E eu não conseguia arrumar também funcionárias. É difícil você arrumar gente para trabalhar. O pessoal fala que lá não tem serviço, mas também tem muita gente que não quer trabalhar. Que não quer trabalhar, né? E hoje aqui, como é que você faz para conciliar você ali como mãe, como dona de casa, empreendedora? Como que você faz? Você consegue, é mais tranquilo mesmo? Aqui eu já tenho uma rede de apoio maior, porque eu tenho aqui uma babá que fica com as crianças, ela fica desde quando a Aya nasceu, né? Então, o primeiro mês já... Né, ela já pegou assim carinho como vó, né? Como a vó tá longe, tadinha. Ela queria estar perto, mas não pode, então, né? Eu tenho essa babá que cuida delas. Então, eu parei de trabalhar os domingos, né? Por causa das crianças. Elas entraram na escola, né? Então, elas ficam na escola as duas. Aí eu consigo atender durante a semana durante o dia. Já não consigo mais atender de noite, igual atendia antes. E de domingo também já não consigo, porque eu tenho que ter esse tempo para dar atenção para elas, né? Eu fiz as coisas assim, tudo muito programadinho. Não sei se é do meu signo, o que é, sabe? Eu queria assim, eu quero casar, depois eu quero ter filhos, depois, né? Então eu estudei, trabalhei. Aí quando eu casei, eu já dei uma desacelerada né, da vida que eu tinha antes. Porque antes de casar, eu não tinha dia de folga e eu não tinha horário. Horário para terminar. Eu trabalhava, às vezes era meia-noite, eu tava trabalhando. Eu já trabalhei no Ano Novo. Olha. Era a virada do ano, eu tava lá atendendo uma moça que atrasou, que ia para uma festa. E depois que eu tive elas, aí... Eu sentei com meu marido, ele, né, ficou falando na minha orelha, mãe, você tem que desacelerar. Você é mãe, né? É verdade, eu sou mãe. E daí eu quis também ter esse tempo para elas, né? Para poder me dedicar, né? Para elas terem essa memória. Né? Senão a memória delas vai ser a minha mãe estava trabalhando, sempre estava trabalhando. Sempre estava correndo pra lá e pra cá. Isso. Então vamos para um bate-bola rapidinho. Vamos. Ai, meu Deus. Comida preferida? Macarrão. É muito massas. Muito bom. Uma cor favorita? Preto. Gosto de preto. Um estilo de música? Ultimamente eu escuto bastante música gospel. E um hobby? Hobby? Viajar. Eu amo viajar. Uma alegria? Minha família. Uma tristeza? Tá longe dos meus pais e do meu irmão. Uma decepção? Uma decepção? A gente sofre bastante decepção, né? Quando a gente trabalha com o público, assim. Eu tive bastante decepções nesse meio, assim, de sociedades, né? Então, acho que isso daí me prendeu um pouco. Até, assim, para conseguir expandir. Por eu ter tido essa decepção, eu não consigo hoje mais... fazer sociedades. Se vincular mais com alguém, isso. Né? E um sonho? Um sonho? Acho que um sonho poder abrir a minha estética de novo. Assim, num ponto comercial, do jeito que eu sempre sonhei. Que eu realizei, inclusive eu montei no Brasil, né? Sim. Mas o meu sonho acho que é abrir de novo aqui no Japão. Uma frase que te inspira? Seja forte e corajoso. Eu acho que você sempre tem que lutar pelo que você sonha. Porque se você sonha, você é capaz de alcançar. Verdade. Também concordo, super concordo. E falando em ser forte e corajoso, você tem algum outro projeto? Nós temos um canal no YouTube, né? Que é Realizando Sonhos. Então, a gente faz lá... como a gente gosta muito de reforma, né? Eu e meu marido, então a gente sempre tá... vai reformar a casa, a gente posta lá, sabe? Ele gosta de depois isso, ali, antes né? e depois. E a gente gosta muito de viajar, então a gente também faz como é que fala? Mostrando a viagem de vocês. Isso, mostrando lá, né? Os episódios tipo um lá. Vlog e isso. tal, né? Tá meio parado agora, mas a gente vai voltar. Vocês fizeram um projeto numa High-Ace, né? Vocês montaram uma High-Ace, né? Não, Vocês meu marido, ele... montaram do zero. Do zero. E ficou bonito. Ficou fofinha demais. Ficou. A gente fez porque a gente gosta muito de acampar. E eu tava grávida. Como que ia acampar agora, né? Com a nenê. E o meu marido, ele gosta de Dory, né? De fazer drift. Sim. E ele tinha um evento de drift, que eram 3 dias. E ele queria ir.
E ele só iria se eu fosse, né? Então ele falou, eu vou ter que comprar essa Haiense pra ela. E daí a gente comprou a Haiense, aquelas cargueiro, né? Nossa, tava tudo destruído lá dentro. E a gente reformou tudo, fez cozinha, fez cama e deu para aproveitar bastante. E da Haiense vocês fizeram um vídeo? Fizemos. Fizeram? Tem no canal? Tem um vídeo lá também. Ah, não, no canal não tem. Não tem. Tem no Instagram só. Depois joga lá no YouTube, então. Depois vou jogar lá no YouTube também. Eu também gosto, também tenho uma Haiense, meu projeto também é esse. Ai, é maravilhoso. Sim, é muito pra bom. acampar, né? Eu já vou com ela do jeito que ela tá. Crua, mas depois é muito adaptada, bom. aí que vai melhor mesmo, ainda, né? Muito, muito bom. Viajar é muito bom. Muito bom. Sayuri, quais são os cursos que você dá aqui no Japão? Eu ministro cursos, assim, de quase tudo que eu faço, né? Então, eu dou curso na parte de estética facial, né? Para quem quer aprender sobre limpeza de pele, né? Eletroterapia também. Na parte de sobrancelhas, cílios, depilações de gipso. Tem uma lista enorme, assim, de cursos que eu tenho lá. Né? E aí são cursos com certificado, né? Apostila e certificado. Sayuri, deixa aqui pra gente uma mensagem. Pra quem tá assistindo a gente, o que você diria? Eu diria igual eu falei, né? Assim, para você sempre correr atrás do seu sonho. Por mais que ele esteja distante, né? Que você acha que você não vai alcançar, não desiste, corre atrás, porque... esteja sempre com Deus, né? Sim. Seja sempre um filho de Deus ali, porque Deus, ele é o que te dá força para tudo, né? Na hora da dificuldade e na hora da alegria também. Verdade. Então eu acho que essa frase que eu digo, sempre corre atrás dos seus sonhos e acredite em você, que é o mais importante, né? Que você vai realizar, que você vai conseguir. E nunca deixe ninguém falar que não, porque você é capaz, e você vai conseguir realizar. Sayuri, a gente então vai estar deixando aqui na descrição suas redes sociais e seu contato também. Tá bom, okay? Obrigada. E a gente vai ficando por aqui com mais esse podcast Elas Ensinam no Japão. Vocês sigam a gente, se inscrevam no canal, curte, compartilha e ativa o sininho. Obrigada por esse podcast. Obrigada, muito obrigada, meninas, pelo convite. Adorei a nossa conversa. Tchau. Tchau.